Estamos de volta com o Ver Mais e para falar sobre ser mãe. Assunto amplo, complexo e, claro, muito gratificante. E o ser mãe já começa desde o momento que a mulher fica sabendo que está esperando um bebê, não é mesmo? Momento de mudanças, tanto físicas como emocionais. E como será que o organismo da futura mamãe, da mulher, começa a se transformar nesse período? Quem vai conversar com a gente é o médico ginecologista e obstetra Antônio Orestes Sanches. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Prazer meu. Porque muitos nenenzinhos nascendo aí todo dia, né? Eu vejo lá no teu Instagram, todo dia tem um, ou que mais bom, de um, né? Que bom, né? Tem que nascer. Que bom. Doutor Antônio, a mulher, quando ela... Vamos já começar antes, por exemplo. Seria o mais adequado eu definir antes que eu gostaria de ser mãe? Ou a gravidez sendo de surpresa tem a mesma, ou seja, a mesma gestação de uma mulher que se preparou? Tem diferença para isso? O ideal, na verdade, quando a gente considera pré-natal, o pré-natal deveria iniciar, na verdade, antes de iniciar a gravidez. Pensou em engravidar, já inicia o pré-natal, já para preparar o seu organismo para essa gravidez. A gravidez tem uma mudança no organismo, uma mudança brusca no organismo. Eu costumo dizer que muda desde do fio do cabelo até a unha do pé, então é uma mudança muito grande. Você tem que preparar o seu corpo para isso. O ideal é pré-natal antes de engravidar. E seria o quê? O que a mulher teria que pensar antes? Por exemplo, tem alguém acompanhando Ver Mais agora, né? Tá nesse clima da Semana das Mães e pensando, não, agora eu vou decidir, eu vou ser mãe. A primeira coisa que ela tem que fazer? Isso, na verdade, a gente tem que partir do básico. Dieta e exercício físico. Então, assim, a gente já aprendia com nossos avós uma boa dieta, uma boa alimentação, sempre exercício físico, uma vida saudável para preparar o organismo para uma gravidez, que uma gravidez não é uma doença. A gravidez não é doença, então você tem que estar saudável para engravidar. Ou seja, você vai preparar aquela casinha para receber uma visita muito especial, que é o teu filho, que vai estar ali dentro por um período grande. Você tem que fazer a manutenção do seu corpo para que ele funcione bem nessa hora tão importante. E tem um sintoma específico ou não, para eu saber, poxa, estou grávida? Ou para cada mulher é diferente? Não, tem alguns sintomas que a gente fala que são suspeitos ou sugestivos de gravidez. Os famosos enjoos matinais, então o paciente acorda de manhã com bastante enjoo, com vontade de vomitar. Muita sonolência, então no primeiro trimestre tem muita sonolência, o paciente tem aquela preguiça, acho que são preguiças... A minha não passou até hoje, né? Algumas têm. Então assim, é normal ter bastante sono no primeiro trimestre e muita vontade no banheiro. Então assim, o útero começa a crescer e o útero ocupa o mesmo espaço que a bexiga dentro da pelve, então dá vontade no banheiro toda hora. Olha só, interessante. São sinais sugestivos. Claro, mas eu sei que tem mulheres que descobrem assim, por exemplo, de 3, 4 meses, ou seja, várias semanas, agora já não se fala em meses, né? Se fala em semanas, lá na frente que estão grávidas. Esses meses que passaram e que a mulher não sabia que ela estava gestante, isso pode ser perigoso ou não? Na verdade, assim, cada mês que vai passando, no primeiro trimestre a gente faz alguns diagnósticos importantes. O primeiro trimestre são 12 semanas, né? Então, assim, o importante é que quando é muito tardio esse diagnóstico da gravidez, a gente perde a chance de fazer alguns diagnósticos com alguns exames de ultrassom, alguns exames de sangue. Então, o importante é quanto mais precoce possível já iniciar o pré-natal. Entendi, claro. Temos aqui uma participação no WhatsApp dos nossos telespectadores. Olha aí, estou grávida de 11 semanas, estou sofrendo muito enjoo. Quando isso vai passar? É a pergunta da Maria. Isso, esses enjoos ocorrem principalmente, são mais acentuados no primeiro trimestre, que são as 12 semanas, já está agora com 11 semanas, né? Então, assim, tem um pouquinho de paciência, vai entrando no segundo trimestre. Eu costumo dizer que o segundo trimestre é o trimestre mais tranquilo da gravidez, porque já diminui os enjoos. E ainda não começaram os próximos. O terceiro trimestre volta de novo os sintomas. E o doutor, claro, vai falar com mais consistência, né? Porque aí começa... Aí tudo fica pequenino, né? Você come uma maçã, já não cabe mais no estômago, não consegue dormir, vira pra lá, vira pra cá, não tem jeito. Porque o útero, ele vai crescendo e ele vai ocupando todo o espaço dentro do abdômen. Então, ele vai arrumando os outros órgãos e vai encontrando espaço de alguma maneira. E, realmente, o próprio estômago acaba mudando de posição. Olha como a capacidade pulmonar diminui. Então, sofre, gente, mas é um sofrer gostoso, né? Vamos ver aqui, tem mais um telespectador participando. A Bianca. É comum ter cãibras durante a noite na gestação? Se sim, o que posso fazer para melhorar? É comum ter cãibras. Na verdade, durante o período da gravidez, a própria circulação sanguínea está um pouco mais diluída. Vamos dizer que o sangue está mais diluído para passar pela placenta, chegar no bebê. E isso pode diminuir um pouco a quantidade de potássio, principalmente no sangue. E é o potássio que acaba causando contrações involuntárias. A carência do potássio causa contrações involuntárias do músculo, que são as famosas cãibras, que causam muita dor também. Olha que interessante, eu não sabia. Uma dieta com frutas é importante e uma boa dieta com legumes, frutas e sempre uma dieta saudável ajuda bastante. Ajuda bastante, muito bom. Agora vamos falar de gestação de tempo entre uma e outra. Por exemplo, eu tenho um filho com 7 anos e um com 8.
né? E uma menina de 20, ou seja, tive um espaço aí de 12 anos e depois tive um com 1 ano e pouco entre um e outro. O que seria o mais adequado? Muitas mães ficam nessa dúvida por questão de ter mais um. Mas o que recomenda a medicina com relação a esse espaço entre um filho e outro? Na verdade, assim, as mudanças do corpo de uma gestação ocorrem, geralmente, são 9 meses de gestação. Então, hoje em dia, estabeleceu que para voltar ao normal, vamos dizer, seria mais ou menos 9 meses de recuperação. Mas o ideal, segundo a literatura, é que o intervalo entre uma gravidez e outra seja em média de 2 a 3 anos. Então, para dar esse intervalo até para preparar o seu organismo para uma nova gravidez. Entendi, para o solo ficar fértil de novo, para poder brotar a plantinha. Gestações com pequenos intervalos têm um risco maior de complicações, de parto prematuro, de pequeno pejo ao nascer. Então, assim, é importante ter esse intervalo para recuperar o corpo da mulher. Olha só. Para fechar, doutor Antônio, depois que a mulher ganha o bebê, ela precisa voltar no ginecologista? Sim, existe a consulta que a gente fala, a consulta puerperal, que é depois que o bebê nasce. É importante fazer esse retorno com o ginecologista. E ali, por exemplo, quanto tempo que demora, o doutor já falou que o intervalo para ficar tudo saudável, mas o meu útero, quanto tempo ele demora para voltar a ficar do tamanhinho que ele era? Isso eu estou falando visualmente, esteticamente. Na verdade, esteticamente, quem já teve um parto normal percebe que assim que nasce o bebê, o útero já diminui bastante, já fica abaixo da cicatriz umbilical. Quando desce o leite, né? Parece que ele dá uma encolhida. Assim, então, assim, questão de 2, 3 meses, o útero já está basicamente dentro da pelve. Olha só, muito bacana. Obrigada por estar com a gente, falar desse assunto tão bonito que é ser mãe, né? Lembrando que os papais responsáveis também podem participar desse processo, auxiliar, porque a mamãe aguenta ali toda essa fase e o papai aguenta a mamãe, né? O pai é extremamente importante. O pai é o que carrega as coisas. O pai aguenta a mamãe, ou seja, é uma parceria ali para tentar tocar o barco e passar por esse momento bonito. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado, que eu agradeço.